A gente tem hoje no Brasil uma difusão muito boa, interessante, de uma coisa chamada psicologia baseada em evidência. O que é psicologia baseada em evidência, então? Chegou na clínica, a gente vai te dar a melhor evidência disponível, desde que você tenha uma propensão cultural, intelectual, etc., a aceitar o tratamento, e o terapeuta tem expertise naquilo. Junta essas três variáveis, isso é psicologia baseada em evidência. Melhor evidência disponível para o transtorno, terapeuta com expertise naquele tratamento e o paciente com uma propensão em aceitar. Porque, por exemplo, a comportamental dialética envolve uma parte muito ativa do paciente. Se você pega um paciente que não tem capacidade de engajar no tratamento, você já feriu um braço da PBE, da psicologia baseada em evidência. Entendi. Que o paciente às vezes não vai engajar no tratamento. Não adianta você ficar empurrando goela abaixo para ele. Ah, não, mas essa é a melhor evidência, vou aí fazer sim. Às vezes ele não faz, cara. Às vezes vale mais a pena você usar uma aceitação em compromisso para trabalhar com o paciente alguns outros critérios, às vezes uma TCC clássica. Então, a psicologia baseada em evidência é você analisar a situação toda e decidir em cima disso de uma forma o maior bom senso possível à luz do que tem nas evidências científicas, as preferências do paciente e a sua expertise. Entendi. Eu tava com uma visão de que, tipo assim, TCC, pelo que eu vejo todo mundo falando, é o melhor que há. Então, para deve ansiedade servir e pra depressão parece que é. Mas aí que tá. Entendi. Vai para outras coisas, talvez tenham coisas um pouco melhor. Que via de regra derivam da TCC. TCC clássica e daí tem as terapias contextuais, que é a TCC de terceira onda, que são essas novas, que alguma pessoa pegou, modificou alguns aspectos e implementou para uma atividade específica. E agora tem uma terapia nova que tem vindo aí, que é bem massa, cara. Eu acho que vai ser o futuro da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental baseada em processos. Que é o quê? Você tem um paciente com transtorno de personalidade e você tem um paciente com transtorno depressivo, por exemplo, que são dois grupos diagnósticos distintos. Até que quando você vai ver no DSM, o transtorno de personalidade é um capítulo, o transtorno de humor é outro. Uhum. Depressão e tal. A terapia cognitivo-comportamental baseada em processos meio que ignora um pouco o diagnóstico do paciente e trata o que ele tem de disfuncional. Processos assim? disfuncionais que ele apresenta. Então ele não tem uma boa regulação emocional, vamos ajudar a regular a emoção. Ele não tem uma boa aceitação das situações, vamos ajudar a aceitar as situações. Você meio que ignora, porque existe um modelo chamado de, além do modelo diagnóstico atual, que é você diagnosticar a pessoa com pânico, ansiedade, depressão, bipolaridade, etc. Existe um modelo novo de psicopatologia chamado de modelo transdiagnóstico, que é o quê? Em vez de você dar o diagnóstico para o paciente e tratar ele de acordo com o diagnóstico, você analisa os pontos disfuncionais que perpassam os diagnósticos. Então, às vezes, o paciente com ansiedade vai apresentar sintomas muito parecidos com depressão. Então, vamos pegar e vamos tratar esses pontos específicos em vez de guiar o nosso tratamento pelo Com base no diagnóstico. Exato. Entendi. É uma coisa que vem vindo forte, cara. Ainda é muito novo, mas vem vindo forte. Só que tem algumas dificuldades, né? Como é que você vai desenhar um estudo, por exemplo? Tipo assim, você pega uma população muito heterogênea, né? Você tem que nomear essas coisas para fazer um estudo. Tá, mas o que tem de disfuncional? A gente vai ter que classificar. Esse tem esse, vamos tratar como? É difícil, assim, mas é o futuro. Acredito que é o futuro. Então, assim, saúde mental, de maneira geral, é muito mais do que estou triste, estou feliz. E vamos conversar para tirar a tristeza e aumentar a felicidade. Não, é bem mais que isso. Às vezes, se você pegar um paciente, por exemplo, que tem problema de sono e o paciente não corrige o sono, cara, você vai ficar talvez anos tratando ele que não vai ajudar nada. Porque o sono é um dos pilares da regulação emocional. Se você tira o sono, seu trabalho pelo menos dobrou de dificuldade. Se o paciente não dorme bem, seu trabalho dobrou de dificuldade. Porque você
avacalhou com todas aquelas circuitarias que controlam a emoção. Você avacalhou tudo. O seu córtex pré-frontal não funciona bem. As suas regiões límbicas envolvidas com processamento de emoção não funcionam bem. Então é como... Se você é psicólogo aí, psicóloga, e tem um paciente que dorme mal, não corrigiu o sono e está tratando o paciente para o problema dele, ignorando o sono, é como se você quisesse vencer uma corrida com um carro com pneu furado. Já começou errado. Já começou para trás. Entendo. E aí talvez a alimentação também entre. Alimentação também. Infelizmente, cara, é difícil às vezes tocar nesses assuntos porque a galera acha que a gente tá querendo ser superficial. Pô, se importando com isso. Com isso, cara. Tipo assim, a gente vê no laboratório, você pega um animalzinho, dá uma dieta ruim. Tem um experimento, foi publicado na PLOS ONE, mostrando que 4 dias de um café da manhã hipercalórico levou sujeitos saudáveis a ter problema de memória. Caralho. 4 dias, bicho. Estudantes tiveram um problema de memória explícita, que é, sei lá, você pede pra pessoa fazer uma atividade de uma memória que depende de uma região chamada hipocampo. Aqueles alunos que tomaram milkshake no café da manhã tiveram um problema de memória 4 dias depois. Eu lembro que foi um paper que fez um alvoroço na comunidade científica porque se achava até então, sempre se soube que dieta avacalha a nossa parte mnemônica, né, de memória. Mas até então achava que demorava tempo. 4 dias. E eles fizeram um estudo, é bonitinho esse estudo, cara. Esses estudos, eu gosto de ler esses estudos, eu fico feliz em ler. Eu fico feliz, Lutz. Me dá um grau de euforia. Aquele dia que eu li um ali que eu postei no Instagram da estimulação, cara, eu vou falar, a galera vai me zoar depois, mas eu quase chorei, cara. É sério mesmo, velho. Meu olho encheu de lágrima, cara. Mas isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Eu em casa, velho, sozinho, velho. Eu fiquei assim, caralho, bicho, não acredito que os caras fizeram isso, velho. Explica pra gente qual que foi o estudo. É bem interessante mesmo. Década de 90 começou o avanço da neuroimagem. Desde lá a gente começa a entender o que acontece no cérebro de um paciente com alguma coisa. Tem uma pesquisadora chamada Ellen Mayberg, que é uma pesquisadora, acho que da John Hopkins, que ela basicamente, cara, ela é uma das revolucionárias nesse campo de depressão. Ela basicamente ela faz uma coisa chamada de Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. Tem uma região do nosso cérebro chamada córtex cingulado anterior. É uma região que fica entre o córtex pré-frontal e a amígdala. E o sistema ali, ela faz parte do sistema límbico, mas ela fica tipo na meiuca, fazendo uma ponte ali entre as duas regiões. É uma região muito envolvida com monitoramento de conflito no ambiente. Então, se eu pedir para você falar assim, ó, cara, eu escrevo aqui na garrafinha azul, a palavra azul em amarelo, e peço para você me falar a cor da palavra e não o que está escrito, o seu córtex cingulado anterior vai aumentar a atividade. É um teste chamado de teste de Stroop. O córtex cingulado anterior ele fica detectando erro no ambiente. Tipo, se você vê uma situação mágica, uma coisa que não era para acontecer aquilo, o seu córtex cingulado ativa. Tipo, Pacientes com depressão têm essa região super ativada, hiperativada. Córtex cingulado anterior. Ali existe uma população gigante de neurônios serotoninérgicos, que libera a serotonina na fenda e a serotonina é recaptada para o neurônio. Esses neurônios têm uma atividade aumentada nessa região, em pacientes com depressão, então fica sempre recaptando a serotonina muito rápido. Aí nunca tem serotonina na fenda, pode contribuir para explicar a depressão dos pacientes.